Quadrinho ou filme? Qual dos dois é melhor? Bora tirar a prova? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu queria fazer uma sessão literária com vocês. Eu adoro ler quadrinhos, né? Adoro trazer para vocês nos vídeos de recapitulações os quadrinhos que eu li, né? Essas histórias. Eu adoro esse tipo de narrativa, mas tem muitas HQs que eu li antes de ter o canal e que eu gostaria de reler, né? Para fazer conteúdos. Então hoje eu decidi pegar uma delas para a gente conversar um pouco melhor. Qual que é a minha ideia? Eu peguei esse quadrinho aqui, o azul é a cor mais quente, que foi um quadrinho que eu não gostei na época em que eu li, mas eu mantive na minha coleção porque ele foi presente de uma amiga muito especial, então eu não quis me desfazer. Além do mais, a arte dele é muito bonita, né? O que pecou para mim foi o roteiro, a história, eu não gostei muito. Então eu gostaria de reler, né, para a gente discutir um pouquinho. Então eu quero reler essa história para conversar um pouquinho mais com vocês, para a gente ter um registro aqui no canal e também aproveitar essa oportunidade para assistir o filme, né, a adaptação que saiu há alguns aninhos e que acabou fazendo muito barulho, né, porque parece que tinha algumas cenas mais gráficas, de sexo. Inclusive eu acho que esse filme foi indicado a Oscar de melhor filme ou de filme estrangeiro, né, se não me engano é um filme francês. E tiveram algumas polêmicas também, porque parece que esse diretor abusava de alguma forma das atrizes que faziam, né? Atuavam como o casal protagonistas, né? Essa é uma história de romance lésbico. Mas eu não gostei na época porque eu achei essa história muito adolescente, muito melodramática, né? E vamos reler agora para ver se eu mudo de ideia. Deixa eu só ler para vocês um trechinho que tem aqui na quarta capa, que é um fragmento do texto do quadrinho, para vocês entenderem o tom adocicado dessa história. Fala assim: Meu anjo de azul, azul do céu, azul dos rios, fonte de vida. Então, realmente, aqui a gente vai ter um romance juvenil que, né, tem muito desse melodrama, dessa fase da vida. Então, quero reler para ver se eu pelo menos gosto. De fato, a arte desse quadrinho é muito bonita, mas o roteiro na primeira leitura me desagradou muito. Então eu quero fazer essa experiência comparada de obra original com o filme para ver o que é que eu vou achar. Então, queria levar vocês comigo nessa jornada. Então, pessoal, voltei para a gente conversar um pouquinho mais. Eu consegui concluir a leitura dessa HQ, fiz aqui algumas marcações e queria compartilhar com vocês as minhas impressões dessa releitura. E de fato eu acho que eu mantenho a minha opinião com relação a essa obra. A grande força desse quadrinho está no traço. O desenho dessa artista é muito bonito, muito sensível, realmente transmite toda essa sensibilidade que a história quer trazer pra gente, mas o roteiro, ele é meio sofrido, viu? Literalmente, inclusive. Eu acho que ele se baseia em muitos clichês do gênero e eu não consegui aproveitar assim como da primeira vez que eu li o quadrinho. Na primeira metade, até que eu estava um pouco mais engajado nessa narrativa, porque eu fiquei lembrando dos meus tempos de adolescente, né? E vamos convir, que adolescente que não faz burrada, que não tem um comportamento infantilizado de vez em quando. Então eu me peguei mais tolerante com essa leitura, só que o grande problema para mim é a protagonista, ela é muito chata e eu não consigo, né? Eu não consegui durante a leitura em nenhum momento torcer por esse casal. Para mim isso aqui não é uma história de amor, tá muito mais para uma história de amadurecimento ou de não amadurecimento, né? Como a gente repete os ciclos da nossa vida e o fato da personagem principal, que eu falei para vocês que é meio chata, narrar essa história só piora todo o processo de leitura e deixa a leitura mais arrastada, mais melodramática. A menina tem um núcleo familiar super bem estabelecido e ela fica sofrendo o quadrinho inteiro, que pra mim é meio sem motivos.
Tá certo que a gente vai ter a descoberta da orientação sexual dela, né? Ela vai se descobrir como lésbica, e isso por si só seria um motivo para ela se sentir deslocada, né? Mas ela já tem alguns traços de comportamento conservador, preconceituosos, que eu acho que deixam essa leitura um pouco mais maçante. Mas bom, vamos falar um pouquinho da história. Aqui a gente vai acompanhar esse casal, que é a Emma, né, que seria essa moça de cabelo azul, e a Clementine, que é essa protagonista que vai narrar a sua história através de diários. A gente já começa essa história sabendo que a personagem da Clementine morreu, a gente só não conhece o motivo ainda, mas esse quadrinho vai iniciar com a Emma indo até a casa dos pais da Clementine para pegar os diários dela. E assim, a partir da leitura desses diários, né, com a narração da Clementine, a gente vai conhecer a jornada dessas duas personagens, como elas se conheceram, e eu achei essa forma de amarrar a narrativa, né, a partir dos diários, muito interessante. E até por isso, o quadrinho vai ter duas linhas temporais. O presente, quando a Emma está lendo os diários, e o passado, né, que vai ser representado aqui em preto e branco, dessa história pregressa das duas. Então, deixa eu mostrar para vocês como é a arte do quadrinho e como ficou representado essa questão das cores que eu falei. O quadrinho vai começar dessa forma, todo colorido, né? Ainda assim um colorido mais acinzentado para representar a melancolia, né, e a tristeza dessa personagem que fica. E assim que a Emma começa a ler os diários, o quadrinho assume esse tom preto e branco, porém sempre com o azul sendo colorido, né, sendo representado aqui. E isso me lembrou muito aquele filme do Spielberg, A Lista de Schindler, né, que tem essa mesma dinâmica. Aquele filme é todo em preto e branco e a gente vai ter uma cena no qual o protagonista vê uma criança judia correndo com um casaco vermelho e, de fato, a cor vermelha aparece naquela cena e acaba sendo muito emblemática para aquela história. A cena virou um clássico, né, do cinema moderno e me lembrou imediatamente do quadrinho, né, esse quadrinho que eu li. Bom, outra coisa dessa história que não me agrada muito é essa trope, né, que é muito clichê dentro desse gênero, que é da história trágica do relacionamento homoafetivo, que pra mim não acrescenta em nada nessa história. Mesmo que essa personagem terminasse viva essa história, eu acho que a mensagem já tinha sido passada. Como eu falei pra vocês, eu não sinto que ela acrescentou narrativamente em nada. Mas eu acho assim que naquela época de 2010, até as histórias adolescentes de heterossexuais tinham um pouco desse tom mais clássico, né, de Romeu e Julieta, o sofrimento do jovem Werther, né, desse amor quase suicida, né, então isso era uma coisa que era realmente muito utilizado, não só na literatura, como no cinema e nas séries, e eu sinto que hoje em dia isso é um pouco mais idealizado, talvez, é quase como se os adolescentes não tivessem problemas, né? Tem aquela série Heartstopper que eu já tentei ver e não consegui, né? Que é tudo perfeito, os relacionamentos acontecem, as pessoas gostam uma das outras e é um amor recíproco. Então, eu acho que eu não gosto exatamente dos extremos, né? Tanto do trágico quanto do idealizado. Então é isso, eram esses comentários que eu tinha para fazer com vocês. Já tá ficando escuro por aqui, o clima perfeito para fazer aquela pipoca e assistir a adaptação que a gente já tinha conversado que eu faria nesse vídeo ainda. Então vamos ver se eu vou gostar mais do filme do que do quadrinho. A gente se vê amanhã. E aí, pessoal, como prometido, eu voltei pra gente conversar um pouquinho sobre o filme. E que filmaço, viu? Eu adorei a experiência e eu tive duas grandes surpresas com ele. A primeira é com relação à duração. Eu não imaginei que fosse ser um filme tão comprido, ele tem 3 horas, mas eu também não senti que teve sobras, né, muitas rebarbas, eu achei uma ótima produção. E a segunda surpresa foi com relação ao roteiro. Eles seguiram bastante o roteiro do quadrinho. Por algum motivo eu achei que eles fariam uma coisa um pouco mais diferente, só pegariam mesmo o argumento principal, mas não, todos os acontecimentos, pelo menos os principais, estão lá. Eu acho difícil adaptar um quadrinho, sobretudo um quadrinho que não tem grandes plots, é mais a vida acontecendo, e felizmente eles mudaram o final.
Eu acho que uma das principais diferenças nessa transposição para o cinema é com relação aos diálogos. No filme, os diálogos são muito filosóficos, aprofundados. Aqui na HQ, a gente tem conversas muito infantilizadas, né? Então, eu gostei dessa mudança. A gente tem muitas referências literárias a Sartre, a livros como Relações Perigosas. A protagonista, né? Ela é uma grande leitora, ela aparece lendo em diversas cenas e o melhor de tudo, ela é uma pessoa que a gente gosta de acompanhar, que a gente torce. Eu adorei as atuações do filme, mas sobretudo a atriz que faz a protagonista, porque além de ser uma excelente intérprete, ela é muito hipnotizante, parece que a câmera ama gravar ela, então isso pra mim ganhou vários pontos com relação ao quadrinho, porque eu já comentei com vocês que eu acho que essa protagonista aqui não é nada cativante, mas uma coisa que eu não entendi o motivo foi a mudança no nome dela, né, porque eu tinha comentado com vocês que no quadrinho o nome dela é Clementine, na verdade a pronúncia correta seria Clementine, mas no filme ficou Adèle, né? Inclusive o nome do filme em francês é La Vie d'Adèle, né? A Vida de Adele. E eu não entendi por quê, porque o nome original da HQ é uma das coisas mais bonitas dessa história. E o último detalhe sobre o filme que eu queria conversar com vocês é com relação à comida. Tem muitas cenas de pessoas se alimentando ao longo da história, e eu tenho certeza que aquilo tá lá não é à toa, mas eu fiquei elucubrando, né, qual teria sido o motivo do diretor escolher exatamente essas situações para repetir ao longo da história. E na minha cabeça, o motivo está exatamente na história, né, no que a narrativa está contando, que é esse romance de amadurecimento, de formação, que está muito ligado ao sexo. Então o paladar, a comida é uma forma de criar uma metáfora com esse desejo, com essa vontade insaciável, essa fome, conhecer o mundo através da boca, porque realmente são muitas cenas e eu acho que aquilo, né, tem alguma razão de ser. Mas, como vocês puderam perceber, o filme ganhou essa batalha porque eu gostei muito mais dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora conta aqui pra mim nos comentários se vocês já leram esse quadrinho, ou se já assistiram a adaptação, ou se depois desse vídeo ficaram com vontade de fazer uma dessas coisas. Eu adoro quando a gente tem esse tipo de troca, tá joia? Um cheiro pra vocês e até a próxima!